Maravilha, paz do Senhor, meus irmãos. Você que trouxe seu exemplar bíblico, abra-o comigo, por favor. A segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. O capítulo é o de número 4. Enquanto os nossos irmãos procuram o texto bíblico, eu gostaria de louvar a Deus pela oportunidade de servi-lo, de uma vez mais compartilhar de sua palavra. Gostaria de louvar a Deus pela vida do nosso pastor do Templo Sede, pastor Fernando. Deus abençoe em nome de Jesus, sua família também. Nossa liderança da UMADPA e também os jovens aqui da Matriz, Emerson, família, Deus abençoe vocês. Gesiel, toda a equipe de trabalho, que Deus lhes abençoe em nome de Jesus. Quantos encontraram o texto da palavra de Deus? O verso é o de número 10. Porque Demas me desamparou amando o presente século e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Eu gostaria de repetir a leitura, dando ênfase à parte A deste verso, que diz: porque Demas me desamparou amando o presente século. Amém? Curve a sua cabeça um instante. Espírito Santo, meu amigo, eu sou completamente dependente de Ti nesta hora. Oro para que Tu tenhas a primazia neste lugar e que a minha condição humana não atrapalhe o Teu ministrar. Senhor, à medida que eu exponho a Tua palavra, se estiver em Teu coração, então cura, liberta, salva, renova, batiza com Teu Espírito. Então somente, Senhor, fica conosco, fala conosco, em nome de Jesus. Tome seu assento, por favor. Adorando a Deus. Se os músicos quiserem me ajudar com um fundo bem de leve, eu não fico brabo. Bem? Maravilha. Os irmãos estão conseguindo me ouvir bem? A gente vai melhorando aqui. Amém? Queridos, orando a Deus, buscando em Deus uma mensagem, o Senhor assentou ao meu coração este texto. Esse texto que é bem conhecido. Veja, o apóstolo Paulo escreveu sua segunda carta a Timóteo, este jovem obreiro, jovem pastor da igreja de Éfeso, em um período muito difícil de sua vida. Na verdade, um período derradeiro. Quando Paulo escreveu esta carta, Paulo estava preso em uma prisão conhecida como prisão marmetina, na verdade, uma masmorra fria, úmida, insalubre. Os que dela saíam leprosos ou para a morte. O contexto era de grande perseguição para a igreja. Aqueles que estudam a história bíblica sabem que Nero ateou fogo em Roma e teve nos crentes um álibi, de modo que os cristãos foram perseguidos. Alguns historiadores dizem que naqueles dias faltaram madeira para a quantia de crentes que foram crucificados. O contexto era de dor, o contexto era de angústia, o contexto era de perseguição. Veja, o apóstolo Paulo aguardava naqueles dias a sua execução. O apóstolo Paulo aguardava naqueles dias a sua morte. Paulo se via como uma oferta de libação. É isso que diz o capítulo 4 desta carta, o verso de número 6. Ele disse: porque eu já estou sendo oferecido como libação. A oferta de libação era a oferta de aspersão de sangue. Ele estava vendo a sua vida sendo derramada para a glória de Deus. A sua vida estava se esvaindo para louvor do Senhor. Tertuliano foi muito feliz quando disse que a semente dos mártires, o sangue dos mártires foi a semente da igreja. Veja, o apóstolo Paulo estava preso, estava aguardando o seu martírio e a igreja estava sendo perseguida. Apesar deste contexto desfavorável, de dor, de angústia, o apóstolo Paulo nos dá uma lição.
Paulo nos mostra que neste período, em meio a um contexto desfavorável, a sua vida, ainda assim, não é colocada em primeiro lugar, isto é, a sua vida não lhe soa preciosa ao seu coração. O apóstolo Paulo, que já havia dito que não tinha nada em sua vida por precioso, se não cumprir com a vocação, a chamada, o ministério com que ardia o seu coração. Em meio à dor, à angústia e todo esse contexto que já mencionamos, o apóstolo Paulo escreve esta carta a Timóteo. Essa carta a Timóteo tem uma tônica, e a tônica da carta é: guarda o que te foi confiado. Eu vou repetir isso aqui. A tônica da carta é: guarda o que te foi confiado. Algumas vezes esta tônica da carta é repetida com expressões que são intercambiáveis para dizer a mesma coisa. Veja, o apóstolo Paulo disse a Timóteo: guarda o evangelho. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: persevera no evangelho. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: prega o evangelho. O apóstolo Paulo disse: sofre junto comigo as aflições de Cristo como bom soldado. A tônica da carta é essa: persevera, permanece, guarda, sofre, resista. Paulo escreve a Timóteo esta carta, que é a última carta de Paulo. Hernandes Dias Lopes ousa dizer que esta carta é o testamento de Paulo para a igreja. Esta carta carrega umas últimas palavras do apóstolo, os últimos sentimentos, os últimos desejos do apóstolo, diante de seu martírio, diante de sua execução. No capítulo de número 4, Paulo fala de uma forma especial sobre sua partida, sobre o seu martírio, e expõe o seu coração que está angustiado, o seu coração que está ansioso. Veja, o apóstolo Paulo algumas vezes nesta carta disse a Timóteo: eu desejo muito rever-te. Ele disse isso no início da carta. No capítulo 4 ele diz: apressa-te para vir ter comigo. Esse é o grito do coração de alguém que se sente só. É o grito do coração de alguém que se sente só. Vem ter comigo, desejo ver-te. Essas foram as palavras de Paulo para Timóteo. O apóstolo Paulo abre o seu coração e diz que em meio à dor, à angústia do momento em que ele vivia, ele foi açoitado não apenas pela prisão, não apenas pelo ambiente insalubre da masmorra em que estava, não apenas pela perseguição da igreja, mas pela escolha, pela decisão, pela atitude de um rapaz, por nome de Demas. Demas é mencionado apenas 3 vezes no Novo Testamento. A primeira vez que Demas é mencionado, o apóstolo Paulo lhe atribui o título de cooperador. Na segunda vez que Paulo menciona Demas, Paulo apenas menciona o seu nome. Na terceira vez que Paulo cita Demas, Paulo diz: me desamparou, me abandonou. Eu sinto Deus nesse ambiente. O Espírito do Senhor tem falado ao meu coração. Há uma síndrome de Demas pairando
sobre a juventude dos nossos dias. O sentimento de Demas tem permeado o coração de muitos jovens. Demas é o reflexo de uma geração superficial. Demas é o reflexo de uma geração rasa. Demas é alguém que se envolve, mas não se compromete. Demas é alguém que desfruta, mas não se aprofunda. Demas é alguém que flerta com o Evangelho. Demas é alguém que flerta com a chamada, isto é, ele simpatiza com o reino. Ele simpatiza com Jesus, ele simpatiza, ele admira o ministério, ele admira a chamada, ele admira as obras de Cristo. Mas não se aliancia com Cristo. Não assume o Evangelho. Não assume a chamada. Não assume a cruz. Você consegue perceber o quanto disso está presente em nossos dias, nesta geração em que estamos? Perceba que Paulo fala sobre o motivo pelo qual Demas o desamparou. E isso me preocupa. Paulo diz, porque Demas, tendo amado o presente século. Aqueles que leem a Bíblia sabem que esta expressão, presente século, é uma expressão intercambiável, é uma expressão que por vezes aparece na Bíblia como mundo, era, tempo presente. Por exemplo, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo de número 12, disse: não vos conformeis com este século. Mas algumas versões de texto bíblico dizem: não vos conformeis com este mundo. O apóstolo Paulo também disse que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que estes não cheguem ao conhecimento de Cristo. Mas algumas versões de texto bíblico dizem que o Deus deste mundo, quando a Bíblia faz menção de mundo nestes termos de Paulo, Paulo está se referindo a um sistema corrupto que se opõe à cruz, a um sistema corrupto que se opõe a Deus, um sistema que anda na contramão da cruz, na contramão do Evangelho, na contramão da vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Veja, o apóstolo João, em sua primeira carta, no capítulo de número 2 e verso 15, disse: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. No verso 17 do mesmo capítulo, ele diz: porque o mundo e as suas cobiças passarão, mas o que obedece a Deus, mas o que honra a Deus, mas o que permanece em Deus, permanecerão. Ontem eu estava aconselhando alguém e disse: você chegou num momento da vida, já de juventude, que você precisa começar a ter projetos a curto prazo,
médio, longo prazo e projetos a longo prazo para a sua vida. Veja isso, é uma vida tridimensional. Projetos de curto prazo, projetos de médio e longo prazo e projetos de longo prazo. Demas representa uma geração que é tão superficial que quando faz escolhas, toma decisões, só consegue pensar a curto prazo. Isto é, o prazer de agora, o prazer de hoje, a sensação de hoje, o benefício de hoje. Mas ouça isso, geralmente escolhas, decisões que são tomadas pensando a curto prazo, também trazem resultados com data de validade curta. Ah, você não pegou? O que eu estou dizendo para você é que existem caminhos que aos nossos olhos parecem bons, mas que no final são caminhos de morte. Te dá um pouco de prazer hoje, mas te algema amanhã. Eu sinto Deus aqui. Te dá um pouco de sensação hoje, mas te torna refém amanhã. Deus está falando com essa juventude e dizendo: não seja refém de pensamentos egoístas que visam apenas o hoje. Você foi criado para uma eternidade com Cristo. Pense a longo prazo. Existe uma geração rasa, superficial, que se envolve, mas não se compromete. Existe sim uma geração que ama o mundo, que ama esse sistema corrupto, que ama esse sistema que se opõe a Deus. E é uma geração que desfruta de um pouco do Evangelho, desfruta de um pouco do reino, desfruta de um pouco de Cristo, mas não permanece, porque troca o Cristo da cruz pela sensação do momento, pelo prazer do momento, pelo sentimento do momento. Eu não entendi, pregador, deixa eu explicar para você. Eu estou pregando para alguém que está no impasse. Você entrou aqui pedindo para ouvir a voz de Deus, porque existe uma proposta de relacionamento que vai te fazer negar a cruz. Deus está dizendo: olhe para a cruz. Eu vim aqui para ser boca de Deus na vida de alguém que recebeu uma proposta de emprego, e é uma proposta boa, mas vai te fazer negociar valores. Deus está dizendo: olhe para a cruz. Eu tenho uma resposta de Deus para alguém que está tendo oportunidades, inclusive no ministério, mas que te fazem negociar valores. Deus está dizendo: olhe para a cruz. Não negocie, não se venda, não abra mão, não abandone a cruz de Cristo. Ouça isso. Tem uma palavra de Deus e a palavra é: Demas está caindo. Eu vou falar de novo. Demas está caindo. O que eu estou dizendo é que Deus está arrancando dos nossos corações essa superficialidade. Deus te trouxe aqui hoje para arrancar do seu coração esse sentimento de conformidade. Você se conforma em estar no raso, você se conforma em ter um pouquinho de experiência. Você foi batizado no Espírito Santo, falou em línguas e parou por aí. Deus está dizendo: existe algo mais profundo, existe algo maior, existe algo melhor. Não pare aí. Preciso encerrar dizendo que Deus está levantando uma geração de Timóteos.
Não entendi, pregador, eu explico para você. Timóteo é o porém. Deus está levantando alguns poréns aqui hoje. Como assim, pregador? É simples. Paulo disse: nos últimos dias virão tempos trabalhosos e os homens serão amantes de si mesmo, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Uma geração que se afoga no culto do eu, uma geração que está afogada no hedonismo, no culto ao prazer, na busca desenfreada por satisfação momentânea. Mas Paulo olha para Timóteo e escreve dizendo: tu porém permanece no que te foi ensinado, tu porém permanece na palavra, tu porém permanece abraçado na cruz, tu porém sofre as aflições do evangelho. Deus está dizendo: tu porém. Existe uma geração de jovens por aí negociando, abrindo mão da chamada de Deus, abrindo mão da cruz de Cristo, abrindo mão de um relacionamento íntimo com Deus. Mas você será o porém de Deus, o porém de Deus na faculdade, o porém de Deus na empresa em que você trabalha, o porém de Deus na sua casa. Quantos acreditam nessa palavra? Se coloque de pé, por favor. Quero orar com você. Deus tem falado ao meu coração. Minha geração tem um problema, dentre tantos. A minha geração aprendeu a viver com uma fé emocional. É uma geração que sente muito, chora muito, se arrepia muito, mas decide pouco. A Bíblia não diz que Daniel sentiu um arrepio, a Bíblia não diz que ele chorou, a Bíblia não diz que ele sentiu algo diferente. Não, a Bíblia diz que ele decidiu não se contaminar. O que Deus está dizendo é: eu vou tirar você do campo das emoções, do campo dos sentimentos, do campo das sensações, e vou levar você para um campo de decisões. Deus vai te dar graça para ser crente. Oh meu Deus, se você acredita nessa palavra, levante a mão. Eu tenho uma palavra profética, a palavra é: quem te viu dominado pelo pecado, te verá dominado pelo Espírito. Quem te viu sendo refém da carne, te verá cheio do Espírito e de domínio próprio. Você vai vencer o pecado, você vai vencer a carne. Feche os seus olhos. Espírito Santo, diante da tua palavra nós oramos, Senhor. Nós oramos, Jesus, pedindo: dá-nos a tua graça para sermos profundos em ti. Dá-nos da tua graça, Senhor, para não negociarmos a nossa aliança contigo. Dá-nos da tua graça, Jesus, para estarmos aliançados com a tua palavra. Dá-nos da tua graça, Senhor, para permanecermos em tua presença, em fidelidade a ti. Senhor, nós repreendemos a superficialidade hoje na autoridade do teu nome, porque nos arrependemos dela. Senhor, nós repreendemos a frieza espiritual, porque nos arrependemos dela. Nós oramos pedindo: nos dá lágrimas, nos dá um coração quebrantado, faz-nos te amar de novo, Senhor. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.